Olá pessoal, hoje a aula vai ser super interessante. A gente vai falar nessa aula sobre o hábito. Acredito que vai ser uma aula um pouquinho diferente do que várias vezes você ouve aí, como construir um hábito, né? E você acaba entendendo o hábito de uma forma diferente do que, ou de uma forma superficial, ou de uma forma muito técnica, do que é o hábito de fato, tá? E aonde o hábito age dentro de nós, verdadeiramente, né? Tá? Não como uma máquina, tá? Mas de verdade, como que ele entra dentro para gerar um bom funcionamento da nossa alma, da alma do ser humano. Então, um hábito e como que a alma vai ser transformada pelos seus atos, pelas suas atos, é a concretude de alguma potência, de alguma capacidade, tá? Então, vamos lá. Em algumas aulas que já estão disponíveis aqui no canal do YouTube, nós falamos, e eu quero, sobre alguns conceitos importantes, e como às vezes a pessoa que chega esse vídeo não assistiu, eu vou trazer esse conceito aqui para vocês, tá? O primeiro deles é que a gente precisa conhecer o bem para que a gente viva bem. Mas existe uma distância entre essas duas coisas. Não basta só conhecer o bem. O segundo conceito é que toda vida humana está direcionada a um bem, a um fim, certo? O terceiro conceito é que dentro de nós existem potências, diversas potências, dimensões, tá? Que precisam aprender a trabalhar juntas, integradas, sincronizadas, para que a gente se direcione para esse bem, para que a gente execute esses outros caminhos e encontre a felicidade humana, tá? No final é isso que a gente está buscando. Quais potências e dimensões são essas? Inteligência, a vontade e os apetites. Eles precisam estar trabalhando juntinhos e de maneira amigável, vamos dizer assim. Bom, como que acontece então essa transformação, como que acontece esse trabalho, essa operação? Como que um ser humano, ele vai deixar de ser apenas capaz de fazer o bem, né, para fazer esse bem com facilidade. Então ele tem uma capacidade de fazer e o outro é fazer a coisa de uma maneira fácil, facilitada, meio que condicionada, né? Como que uma pessoa deixa de lutar todos os dias contra o mesmo problema e começa a agir de uma forma mais estável, solucionando aquele problema, né? Por exemplo, alguém que não gosta de ir em academia, como que ele pode resolver isso, né? Como que uma alma que está desordenada, desorganizada, pode se tornar uma alma tranquila, equilibrada, estável e em ordem, né? No direcionamento certo dela. E a resposta que toda a tradição traz pra gente, tá? É uma palavra, pelo hábito, né? É uma frase, pelo hábito, pelo desenvolvimento do hábito. Bom, quando a criança nasce, ela não nasce pronta, concorda comigo? Então, ela nasce cheia de possibilidades. Ela pode aprender uma língua, ela pode aprender uma música, matemática, português, a ser generosa, a ser amorosa. Ela pode se tornar uma pessoa egoísta, inclusive, mas ela pode se tornar uma pessoa prudente. Pensa, ela nasce cheia de possibilidades, né? Tudo isso que nasce, todas essas possibilidades, nós chamamos de potência. Isso tudo está inicialmente em potência. Ela pode ser afetuosa, ela pode aprender uma língua, ela pode várias coisas. Se ela tem essa capacidade, isso tudo está em potência, certo? E isso é uma verdade que vocês precisam guardar para vocês, tá? Que isso é muito importante. Potência, que é só a capacidade, não é uma perfeição, certo? Potência é só a capacidade, certo? De ter. Ter capacidade de tocar piano é uma coisa, saber tocar piano é outra, né? Ter uma capacidade de amar é uma coisa, mas saber amar bem é outra coisa, tá? Uma coisa não significa. Eu tenho a capacidade de rezar, mas ter a capacidade não significa saber rezar, né? Não significa rezar em si.
né? Ter a capacidade de ser uma pessoa virtuosa não significa que você já é virtuoso. Existe então um caminho entre você ter a capacidade e a perfeição, a perfeição nada mais quer dizer que é ser aquilo, né? Ser aquilo que que você tem capacidade para ser. Esse caminho da capacidade ao ser a perfeição de algo, de uma capacidade, é preenchido, é facilitado pelos hábitos. Esse caminho passa pelo desenvolvimento dos hábitos, tá? Aristóteles conta pra gente assim: toda vez que nós realizamos uma ação, todas as vezes que nós realizamos uma ação, essa ação, ela não termina apenas fora de nós, certo? Ela retorna para dentro de nós. Percebem que assim, toda vez que a gente faz uma ação, não acaba lá, naquilo que eu fiz. Essa ação retorna para dentro da gente, dentro de uma potência. Bom, ela deixa uma marca naquilo que eu faço. Se eu sou virtuosa com alguém, essa ação de ser virtuosa não para ali. Aquilo volta e aperfeiçoa a minha potência e a minha capacidade de me tornar uma pessoa virtuosa. Quando você aprende uma palavra nova, algo muda em você. Quando você mente repetidamente, conta mentira repetidamente, algo muda em você. Quando você estuda diariamente, de forma regular, também isso gera uma transformação em você, porque isso está voltando para você, né? Então, quando você pratica ser paciente todos os dias com os seus filhos, com as pessoas ao seu redor, tem algo mudando, sendo transformado dentro de você também, tá? E os atos, que é a completude, aquela perfeição da capacidade, eles não desaparecem, eles voltam para a alma, tá? Isso é muito bonito. Eles voltam para a alma e eles configuram essa alma, tá? Por isso que toda vez que você faz algo bom, esse ato, essa perfeição que você conseguiu fazer, ela volta dentro da tua alma e ela configura aquela alma de acordo com aquele ato. Assim como se você faz algo ruim, vai voltar para tua alma assim também. É exatamente desse retorno para tua alma que nasce o hábito, tá? Que nasce essa palavra que a gente ouve tanto falar por aí, mas eu tenho certeza que vocês nunca ouviram falar dessa forma, né? Aristóteles dizia assim: nós nos tornamos justos praticando atos, perfeições, ações completas justas, porque aquilo volta pra gente, pra nossa alma, configurando a nossa alma. Nós nos tornamos corajosos praticando atos corajosos. A alma vai se tornando aquilo que ela faz repetidamente. Isso é fato, tá? Isso é um fato. Bom, nós vamos abandonar de vez a definição moderna que assim, tá cheio nas redes sociais do que é um hábito, tá? As pessoas de hoje, elas pensam o quê? Elas pensam que hábito é um costume, elas pensam que hábito é apenas uma rotina, que hábito é a repetição de alguma coisa, né? Santo Tomás, gente, diz que isso é muito limitado, isso não é suficiente, né? Santo Tomás diz que traz pra gente a definição de hábito com uma profundidade muito maior, que faz muito mais sentido, né? Que faz o nosso coração realmente ferver de verdade. O hábito é uma qualidade estável de uma potência humana, da potência. Então vamos lá, vamos repetir. O hábito é uma qualidade estável da potência. Potência que é aquela capacidade que nós seres humanos temos, tá? Aqui eu vou falar só para os seres humanos, mas, por exemplo, porque isso sempre está remetendo a gente, né? Eu vou traduzir isso de uma forma mais fácil, vamos tentar colocar isso de uma forma mais facilitada e de forma circular para que vocês apreendam isso, tá? É uma qualidade que é estável, guardem isso, tá? É uma qualidade, algo que você, sendo uma qualidade, você nasce com a tendência, mas você precisa treinar, é uma qualidade estável, ela já está estabilizada, tá? Da potência, daquela capacidade que você nasceu para ter, tendo aquela capacidade. Bom, vamos lá. Existe, de certa forma, o hábito é uma modificação constante também e interior da alma. É uma configuração que vai sendo adquirida.
Vocês estão entendendo o caminho? Né? É uma nova maneira do ser humano operar. Ele nasce com a capacidade, né? E ele vai tendo atos perfeitos daquela capacidade, o retorno do ato, porque as coisas nunca, a ação nunca para fora, o retorno desse hábito, o retorno desse ato aprimora e configura a potência, aquela capacidade, né? E isso é o hábito, esse retorno é o hábito. E aí o ser humano vai adquirindo, então, uma nova capacidade de operar, tá? É aquilo que que torna uma determinada ação que o ser humano tem mais fácil, mais pronta, mais firme, né? Sendo estável, mais constante, vamos dizer assim. Por isso que o hábito, ele não é um ato perfeito de uma capacidade, né? Ele é aquele que fica depois do ato, tá? Então, depois que você tem uma ação virtuosa, o retorno da ação virtuosa para você é que é o hábito. O hábito não é o que você faz, mas é o que retorna e aperfeiçoa a sua potência, né? Ele é aquilo que fica depois do ato. É a marca que o ato deixa na potência, tá? E eu fico encantada com isso, porque quando vocês entenderem, quando a gente entende isso, fica mais fácil de realizar todas as ações. Realmente tudo ganha um sentido, né? Todas as ações da nossa vida têm um sentido. Eu vou trazer um exemplo do piano, que fica fácil para todo mundo entender. Imagina alguém que está aprendendo a tocar piano, né? A minha filha toca piano. No primeiro dia tudo é difícil. Então eu já toquei piano há muito tempo e a minha filha toca piano e vivemos as duas isso aqui. No primeiro dia, muito difícil, né? É algo que você não sabe muito lidar. Então, a mão vai errando, as notas, né? Você não entende direito, os dedos não vão obedecendo, né? Aquilo que você está enxergando. Tem muito esforço, tem uma tensão, porque você tem um tempo, você tem um ritmo, né? Para você seguir, você se torna um pouco mais lento no começo, mas depois que você, de milhares de vezes que você repete aquilo, de certa forma extraordinária, isso mesmo, né? Aquela operação, ela se torna natural. Como dirigir, por exemplo, né? A pessoa, ela não precisa mais pensar, calcular cada movimento que ela vai fazendo, né? A potência já foi, aquela capacidade, né, aquela potência já foi configurada. O hábito, aqueles retornos do ato foi formado em cima daquela potência, né? O mesmo acontece com a nossa vida moral. Você pode pegar esse exemplo, que é mais técnico, e jogar para a nossa vida, para a construção do nosso caráter, vamos dizer assim, né? Embora São Tomás tenha uma outra definição de caráter. Tá? No início, eu quero ter paciência com os meus filhos. No início, a paciência vai exigir um enorme esforço, né? Enorme esforço. Você tem essa potência e você precisa o quê? Então, para fazer um hábito, ter atos perfeitos de ter paciência. Você precisa ter paciência, né? E isso vai gerar esforço. Mas toda vez que você tem um ato, aquilo vai retornar e aperfeiçoar aquela capacidade. De forma que ao longo de atos repetidos, o hábito se forma com tantos retornos e essa potência de ser paciente, ela fica aperfeiçoada, fica perfectibilizada e você consegue fazer aquilo como uma segunda natureza. Você se torna uma pessoa paciente. O mesmo acontece com a generosidade, o mesmo vai acontecer com a prática da oração e com todas as outras coisas da nossa vida, né? Pouco a pouco, a alma humana, ela começa a ser, então, moldada, tá? Para você ver que nós nascemos com capacidades e nós precisamos moldar e ordenar a nossa alma, tá? Ela não é estática, fixa. Vamos lá. Aprofundando um pouco mais, e quando a gente diz profundidade, a gente traz Santo Tomás. Ele diz o seguinte: o hábito está para a potência, para aquela capacidade que o ser humano nasce para ter, assim como a forma está para a matéria. Vou explicar isso aqui, porque isso parece complicado, mas não é, tá? É simples. Existe a metafísica, tá? E dentro da metafísica, mas não precisam aprofundar nesse nome, inclusive eu tenho áudios no Spotify que chama Metafísica,
que tem Mariane Dornelas lá, onde eu falo de uma forma facilitada tudo sobre metafísica. Quem tiver interesse pode ir lá, já tem alguns áudios lá que eu coloquei sobre isso, tá? A matéria-prima, ela possui potencialidades, lembrando que potências são capacidades, potencialidades. Então, uma matéria-prima, ela pode ser todas as coisas, elas têm potencialidades, mas é a forma substancial que vai determinar o que aquela matéria vai ser, certo? Então, vamos lá. Por isso, vamos voltar para a frase que Santo Tomás diz. Ele diz pra gente assim: o hábito está para a potência, assim como a forma está para a matéria. É a forma substancial, para vocês entenderem, a alma humana, certo? Que configura a matéria-prima e forma o ser humano com o corpo, certo? Então é isso, a forma substancial do ser humano é a alma humana, tá? E o que acontece? O hábito tá para potência, então o hábito, ele também vai configurando a nossa capacidade, a nossa potência naquilo que a gente vai exercendo o ato perfeito de ser, certo? Santo Tomás define isso de uma forma bonita, né? Parece complicado quem nunca teve contato com esses termos, mas não é simples, tá? Então, é o hábito que determina o seu modo habitual de agir. É o hábito que determina a forma habitual daquela potência operar, daquela potência agir. É esse retorno de atos que você tem que vai configurando as potências da alma humana e criando nela uma forma habitual, uma maneira habitual de agir, tá? Por isso que duas pessoas, certo? Elas possuem exatamente a mesma potência, todas as capacidades, né? Mas uma pode agir completamente diferente de outra. Existem pessoas muito pacientes, muito generosas, existem pessoas muito irritadas, muito impacientes e muito egoístas, certo? Por quê? Porque essa pessoa teve atos que fizeram hábitos, né? O retorno desses atos na alma humana formaram hábitos que configuraram a alma de acordo com aquela capacidade que é a paciência, e essas outras pessoas, por terem atos de irritabilidade e impaciência, configuraram a sua potência dessa forma e tornando esse ser humano desse jeito, egoísta, certo? Então, assim, duas pessoas possuem a vontade, essa potência humana. Uma pessoa possui, então, o hábito da fortaleza, porque treina isso. Outra pessoa não. Outra pessoa pode ser aquela pessoa que, frente a uma dificuldade, não consegue ultrapassar. Outras pessoas podem, frente à dificuldade, terem uma facilidade, uma segunda natureza de lidar com aquilo com muito menos esforço, tá? Duas pessoas possuem a afetividade em si. Uma possui o hábito de ser mais temperante, de controlar a temperança. Ela é a medida do nosso apetite concupiscível, aquele que só busca o agradável, o conforto, o prazer. Tem pessoas que têm uma facilidade nesse controle, tem algumas pessoas que não, né? O hábito organiza a potência, assim como a forma substancial organiza a matéria, tá? Vamos lá. Seguindo no nosso vídeo, e nós vamos falar sobre, então, a alma humana ser governada, sob certo aspecto, pelos hábitos, né? Que nós mesmos fazemos, né? Escolhemos, de certa forma. E isso é algo bem importante, talvez é a parte mais importante da aula, né? Então, a alma humana, ela passa a ser governada muito mais pelos hábitos, que são secundários aos atos que a gente faz, né, do que pela consciência momentânea das coisas, né? E eu vou repetir, para ficar claro isso para vocês, a alma humana é muito mais governada pelos hábitos que estão secundários aos atos que nós praticamos do que pela consciência, aquilo que a gente conhece momentaneamente. É por isso que uma pessoa pode entender um problema, certo? Mas pode chorar por aquele problema, inclusive prometer mudar frente àquele problema, e algumas pessoas, e algumas semanas depois, voltar exatamente a ter o mesmo comportamento.
Entendeu? Porque ela não teve... Vocês conseguem entender agora? Então, a pessoa conheceu um problema, ela sofreu por esse problema, ela falou, não, eu preciso mudar. Mas passaram-se 4 semanas, ela voltou a ter o mesmo problema. Por quê? Porque ela não teve atos coerentes e compatíveis que formou hábitos que configuraram aquela potência naquilo que ela deveria mudar. Que ela queria mudar, inclusive, tá? Então, o hábito antigo que a pessoa tinha, né, que inclusive gerou esse problema, continua mais forte do que a consciência momentânea do ser humano. Por isso ela não consegue mudar, né? A consciência, ela ilumina, ela iluminou o que a pessoa deve fazer, né? Mas ainda não houve uma configuração do hábito naquela potência que precisa ser mudada. A alma dela continua operando segundo aquilo que está mais consolidado já por aquela alma num tempo anterior. Existe um hábito antigo ali configurando aquela potência, né? E aí, as pessoas querem, então, ter mudanças emocionais. Vamos lá. Elas querem ter, hoje, né? A maioria das pessoas querem ter emoções intensas nas coisas, sempre buscam desafios e emoções, querem sentir sempre algo de uma maneira mais forte, né? Mais imediata, mais intensa. Mas, gente, a formação desse hábito e dessa configuração da alma humana, ela não acontece por intensidade. Eu acredito que depois de toda a explicação desse vídeo, vocês já consigam até entender. Não existe como você configurar uma potência com hábitos de uma forma intensa e pronto, já está configurado. Não é isso. Isso acontece pela doação, pela repetição de atos dentro daquela capacidade que você quer mudar, né? Pela perseverança disso, pela constância nesses atos perfeitos, né? Pela educação gradual daquela potência. Você vai se educando. Toda vez que você não conseguiu agir, você volta e medita por que você tem que agir, relembra de tudo isso, volta e assiste esse vídeo e aí volta a ter atos que vão gerando hábitos, que vão configurando aquela capacidade, aquela potência que você tem, né? A emoção, ela dura um dia, mas o hábito, né, que foi realmente construído, ele configura uma potência, ele dura uma vida inteira. E é por isso que vocês devem pensar em desenvolver esses hábitos, tá? O tempo todo. Hábitos bons, claro, porque existem hábitos bons e existem hábitos que são maus, claro que sim, né? Nem todo hábito é bom. Isso tá claro pra gente, né? Existem hábitos que vão aperfeiçoar, então, a alma humana, capacidades boas que tendem ao bem. Existem outros atos e hábitos, consequentemente, que deformam a alma humana, desorganizam ou organizam a alma humana de forma errada, de forma inadequada, né? Quando um hábito está organizado seguindo a reta razão, a inteligência que conhece o bem na realidade, segundo o fim último do ser humano, nós chamamos esse hábito então de virtude, tá? É esse hábito que está de acordo com a reta razão e com o fim último do ser humano que nós chamamos de virtude. Quando um hábito que foi formado, configurado naquela potência, configurou a alma humana, tá? Ele se afasta do seu verdadeiro fim último, ele age, ele não é chamado então de virtude, ele é chamado de hábito vicioso, certo? Ele vai configurar a alma humana de uma forma desordenada e pode ser denominado então de vício, certo? A virtude e o vício, vocês conseguem ver que elas possuem a mesma estrutura, né? Claro, ambos são hábitos, né? Então são atos repetidos que retornaram para a potência, para a capacidade e configuraram essas potências, certo? Só que a diferença é a direção, finalidade desses hábitos, né? Para onde eles vão? Um vai ordenar porque está direcionado ao fim último e o outro vai desordenar porque não está direcionado para o fim último do homem, certo? E algumas pessoas podem se questionar assim, mas se eu adquirir hábitos, eu vou então perder a minha liberdade, né? Pensando que a liberdade é eu fazer o que eu
quero fazer, né? Tudo que eu posso fazer, acontece exatamente o contrário disso. Eu vou dizer para vocês, né? Os hábitos, eles de forma alguma podam, eliminam a liberdade humana. Eles vão aperfeiçoar a liberdade humana, né? Eles vão tirar a escravidão do ser humano de coisas ruins, de coisas que não são bens verdadeiros, tá? Pense num músico que seja virtuoso, né? Ótimo. Ele é mais livre ou ele é menos livre diante do instrumento que ele toca? Ele é mais livre diante de um instrumento. Pensa, para ficar mais fácil, num atleta, certo? Então, um atleta aí que é bem treinado naquele esporte que ele faz. Ele é mais livre por ser treinado, ele é mais livre ou ele é menos livre diante do seu próprio corpo, tá? É claro que ele é mais livre diante do teu próprio corpo, né? E isso tudo acontece também com a nossa alma humana, né? Quanto mais virtuosa ela se torna, mais livre ela vai ficando para escolher o bem que está na realidade, tá? E no fim desse vídeo, nós vamos conseguir então enxergar a arquitetura, né, a estrutura da vida moral do ser humano, né? Então, a potência, capacidades humanas realizam um ato, certo? Esse ato não fica fora, ele retorna para essa potência, certo? Modificando, configurando essa potência. E isso é chamado de hábito. Quando isso é praticado várias vezes, surge então o hábito. O hábito formado, ele faz o quê? Influencia os próximos atos. E assim a alma vai sendo configurada, lentamente construída, integrada, harmonizada, né? Por isso ninguém se sente santo assim por acidente, entendeu? Ninguém se torna virtuoso por acaso, gente. Precisa do esforço, né? Ninguém se torna prudente só lendo livro, né, sobre prudência, né? Se fosse fácil, assim. Ninguém melhora a febre comprando a dipirona na farmácia. É preciso que a gente tome a dipirona, né, para que a coisa aconteça. Então, a alma, ela é também operada, formada por modos repetidos de operação, de atos, tá? Aquela frase é verdadeira, né? Você está se tornando aquilo que você faz todos os dias. Essa frase é verdadeira, né? E é uma notícia, espero que seja uma boa notícia, porque se você estiver fazendo coisas com uma direção ruim, né, com uma finalidade ruim, você está se tornando uma pessoa má também, né, não uma pessoa boa. Ninguém está preso, aprisionado, né, condenado pelo estado que está hoje, né? Todas as pessoas, todas as pessoas humanas, todas as potências humanas entrando, né, elas podem ser educadas, certo? E os hábitos, eles podem ser transformados. Todas as pessoas têm todos os seres humanos têm essa capacidade, né, de transformar suas potências. A alma, ela pode ser reordenada, certo? É preciso que vocês saibam disso. E essa reordenação, ela acontece um ato de cada vez, certo? Também aquela outra coisa, né? Pequenas coisas todos os dias, pequenos atos todos os dias. E bom, você não muda somente quando você toma a decisão, que é quando a cisão, né? Você decide algo, perde algo, ganha algo e perde algo. Você começa a mudar, sim, nisso, mas a mudança acontece realmente quando você sustenta essa decisão, tá? Quando você enfrenta aquela dor da cisão, né? E você sustenta isso aqui até que você se torne essa pessoa, né? Essa pessoa que faz esses atos que potencializam, que aperfeiçoam essa potência, né? A vida moral, ela não consiste em você só fazer coisas boas, direcionadas ao bem, de forma ocasional. Não é isso, né? Consiste em você se tornar progressivamente, repetidamente, uma pessoa boa pro resto da vida, gente. Até quem tem já uma virtude estabelecida, é preciso que esse treinamento aconteça. E isso acontece quando o bem que você conhece, ele deixa de ser apenas conhecido,
né? Esse bem passa a habitar na sua própria alma com esse desenvolvimento do hábito, certo? Espero que vocês gostem dessa aula, encaminha para todo mundo que precisa saber sobre isso e até o próximo vídeo.